Consultor de alimentos, você também é um profissional aí viciado em baixar planilhas e materiais da internet a todo vapor, de todo mundo, e tem um montão de material baixado aí? Hoje eu estou aqui para falar de planilhas obrigatórias nos serviços de alimentação, mas a primeira coisa que eu queria dizer é, não se apavore para baixar materiais que você encontra por aí à torta e à direita, e no final você acaba não usando não. É legal você pegar exemplos, modelos para você ter ideias e tudo mais, mas vamos entender uma coisa, né? As legislações principais aí das principais cidades, a gente tem a estadual, RDC 216, né, a famosa, e tem algumas municipais e algumas estaduais, mas de uma forma geral, a gente não precisa se preocupar tanto quais planilhas são obrigatórias. A gente tem alguns controles que são obrigatórios de serem feitos, né? Mas a questão da planilha, vamos usar essa palavra que às vezes assusta e as pessoas falam, preciso de um modelo de planilha. Não precisa de modelo de planilha, é muito simples você fazer uma planilha básica no Excel, até no Word dá para fazer, né? Então o negócio é o seguinte, as legislações, basicamente você vai ter que ter alguns tipos de controles dentro do seu cliente, né? E a gente transforma isso em planilha para facilitar muitas vezes, tá? Mas na legislação não está escrito assim, você precisa ter uma planilha de temperatura. O que a gente costuma controlar em formato de planilha é temperatura dos alimentos e dos equipamentos, né? Então nas etapas aí de recebimento, armazenamento, produção, distribuição, transporte, tá? Então esse controle de temperaturas tem que ser feito. Dos equipamentos também, equipamentos de cadeia fria, de cadeia quente, de conservação, manutenção de alimentos também. Então, dependendo de onde você esteja, aí, qual cidade, pode ser que tenha uma recomendação diferente em relação à frequência. No Rio de Janeiro a gente tem ali uma legislação que exige que a gente controle pelo menos 2 vezes por dia a temperatura dos equipamentos. Então a gente faz planilhas para facilitar até para a equipe passar essa informação e ter um registro, ter uma organização também. Mas a gente também tem hoje alguns softwares que fazem o controle, tem equipamentos automáticos que ficam instalados nos equipamentos, tem sensores, né, termômetros, que aferem a temperatura automaticamente dos equipamentos, dependendo do lugar que você trabalha, e já alimentam um sistema, então tem um registro lá também. E a maioria dos lugares você vai ter que capacitar alguém da equipe do seu cliente para fazer a aferição da forma correta, a utilização correta de termômetros, qual termômetro utilizar, como higienizar e como preencher a planilha. E aí, também é importante falar, por que eu falo dos modelos, né? Porque logo que eu comecei a dar cursos de consultoria lá em 2011, o pessoal vinha atrás de mim malucamente, pelo amor de Deus, me dá um modelo de planilha, eu não sei como faz planilha. E às vezes a planilha de não é tão fácil de você aplicar no seu cliente, não é o jeito que você faz o trabalho, não é a forma que fica mais fácil para o manipulador preencher. Então, às vezes, eu já tive diferença assim. Nesse lugar, as pessoas se deram melhor com uma planilha horizontal. Em outro lugar, eles preencheram de forma mais fácil quando eu fiz uma planilha na vertical. Então, pode ter alguma diferença sutil, assim, que às vezes atrapalha de você usar o modelo de outra pessoa. Ou então, a pessoa que construiu aquela planilha, na hora que ela estava fazendo, teve uma lógica muito natural para ela fazer aquela sequência de colunas, de informações, e você pega e de repente não faz muito sentido para você também, ou não é o mesmo tipo de serviço que tem naquele local, enfim, tá? Então muita atenção para reaproveitar esses materiais. Pega de inspiração, analisa diversos, vê o que fica melhor, mas faça um aí que você acredita, né, que você participou dessa elaboração para você entender muito bem e também conseguir explicar muito bem para quem você tiver que ensinar, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a planilha de temperatura de equipamentos, e aí tem outras planilhas que a gente não pode pensar só em fiscalização, mas sim em como facilitar o seu trabalho, né, dentro daquele cliente, como você vai engajar a equipe para fazer os preenchimentos devidos. Você, como consultor, não está lá todo dia, então alguém precisa fazer essa série de controles, tá? Então, a gente usa planilhas para facilitar, de fato. Então, por exemplo, você pode fazer controles, né? A gente fala planilha, mas são controles variados em formato de planilha, tá? Então, tem que fazer coleta de amostra. Você pode fazer uma planilha de coleta de amostra para registrar que foi coletado ou não foi, qual o horário, qual foi a pessoa, o nome do responsável. E aí tem de limpeza, né? A RDC 216 fala pra gente, olha, você não precisa ter uma planilha de limpeza de tudo, é liquidificador, geladeira, bancada, mas tem alguns equipamentos e algumas áreas que não são da limpeza rotineira. E aí você então faz uma planilha de controle, porque você vai ter que planejar a limpeza, você vai ter que marcar essa limpeza, não é do dia a dia, certo? Então uma planilha, se você tiver equipamentos assim ou áreas assim, aí você faz uma planilha e controla isso através de planilhas.
Ah, limpeza de caixa d'água, detetização. Você pode ter planilhas também para controlar. Olha, eu fiz uma detetização aqui, a empresa veio aqui dia 1º, daqui a um mês eu tenho que chamar de novo. Então, eu ponho na planilha aqui para planejar, para ticar, para dar o ok, para eu ir controlando, tá? Então, você pode usar ferramentas variadas. E aí, a gente vai ter alguns controles também dentro dos POPs, né? Que eu falei de dedetização, limpeza de caixa d'água, isso faz parte dos procedimentos operacionais padronizados, que eu vou fazer um outro vídeo bem específico sobre eles, tá? Então, não se preocupe tanto com a questão que planilha eu tenho que colocar onde, porque é muito variável. Além essa obrigatoriedade de controle de temperatura, você pode criar infinitas para fazer com que o seu trabalho funcione melhor. Então, eu posso fazer uma planilha de produtos perto do vencimento, para a pessoa que faz a conferência, né, saber o que está para vencer. Muitos clientes eu fazia isso. Na primeira semana de cada mês, fazia uma geral, tanto às vezes, né, quando tinha produtos na loja, como no estoque. Passava em todos, né, os produtos, e se eu não tivesse isso registrado em sistema, e fazia uma planilha. Aí isso era bom para quê? Às vezes ia planejar cardápio, já usava esses alimentos que tinham vencimento, né, colocava ali de 30 dias, depende de cada lugar, você pode colocar um prazo para monitorar e acompanhar. Então, produtos que ficavam na loja, daqui 30 dias eu já tinha que sinalizar, porque a gente tinha que incluir esses alimentos, então usar esses alimentos que estavam para vencer dentro de 30 dias na cozinha, no refeitório, incluir no cardápio, fazer uma promoção, já pedir troca para o fornecedor. Então, depende muito de como opera, né, essa questão de produtos perto do vencimento nos estabelecimentos que você atua, tá? Não esperar vencer para fazer uma tabela de tudo que venceu e perdeu. Então, você faz uma planilha para acompanhar, para prevenir que esses alimentos não estraguem, que não tenha perda. Isso faz toda parte de uma gestão de custos também, que você vai estar lá para dar uma força ali para o estabelecimento, e eles vão ficar muito satisfeitos com isso. Então, você pode criar ferramentas através dessas planilhas para trazer resultados positivos, né? Então, vamos pensar aqui em mais uma planilha. Eu posso fazer planilha, que é uma agenda, como eu falei, de exame médico de funcionário quando tiver para vencer. Então, dia tal tem que mandar o João lá pro médico do trabalho. Então, são controles. E hoje, né, além das planilhas em papel, a gente tem sistemas, tem aplicativos, depende muito de onde você trabalha. Preciso ter as planilhas físicas em papel obrigatoriamente? Não tem nada previsto em legislação que você tenha que ter o papel. Você tem que manter o registro lá pelo menos por 30 dias, né, daquilo que você está controlando. Então, isso seja em sistema, seja em papel, tá? Então, tem que estar assim, o fiscal chegou, você tem que saber, todo mundo que está lá tem que ter acesso para mostrar esse controle para o fiscal, tá? Não, ficar trancado não sei aonde, só quando o fulano está aí que dá, então faz papel. Porque se chegar uma fiscalização enquanto o fulano não estiver lá, como é que faz? Como é que você prova? Não vai ser na sua palavra, você tem que mostrar as coisas, tá? Então, depende de como cada lugar atua. Mas a gente sabe que na grande maioria dos serviços de alimentação ainda se faz no papel. Então, aonde vai ficar guardada essas planilhas? Quem vai ser responsável? E você precisa, invariavelmente, treinar as pessoas para preencher as planilhas, explicar o porquê daquela atividade, explicar como tem que ser feito, porque a pessoa não vai entender, ela não está pensando a mesma coisa que você, não está com a mesma preocupação que você, e ela nunca fez aquilo muitas vezes. Ou pode ter feito já e fazer de forma errada, não interessa. Faça um treinamento com as pessoas responsáveis e deixa mais de uma pessoa responsável, faz junto as primeiras vezes, explica a importância daquilo, porque a gente já trabalhou em muito lugar. Um dia eu cheguei lá para fazer a verificação das planilhas, estava tudo igual, a temperatura dos alimentos, o cardápio estava repetido, né, no buffet self-service lá todo dia teve a mesma coisa. E explicar, olha, né, você tem que lembrar o tempo todo a equipe que você não é fiscal, você não está lá para dar bronca, você está lá para colaborar com aquela empresa, você está lá para ajudar, para você ser um meio de facilitação aí para eles conseguirem suprir as demandas de fiscalização, para garantir a qualidade do produto, para deixar o cliente mais satisfeito. Então, trazer essa equipe para o seu lado, mas tem que partir de um princípio de
explicar o porquê das coisas. Ninguém gosta de fazer uma coisa de forma automática e para ela não faz sentido, ela não vai fazer de forma eficiente, né? Se te mandam fazer uma coisa que você não entende por que você está fazendo aquilo, você não vai se dedicar, você não vai entender. Então, explique a importância, né? Se tiver que falar mais de uma vez, não canse de repetir, ensinar que o nosso papel também é esse lá dentro, a questão da conscientização e de ajudá-los, tá? E também, hoje, muito menos eu vejo nos clientes que eu atuo, mas um pouco de ano atrás, aí a gente via alguns lugares que as pessoas tinha muitas pessoas às vezes analfabetas numa equipe, então ela não preenchia, não é porque ela estava fazendo pirraça, ela não sabia escrever, ela tinha vergonha da letra, então conforme fomos pegando experiência, deixava mais facilitado possível para quem tinha dificuldade um pouco com a letra e tudo mais, sabe? Se a pessoa é analfabeta, não é ela que vai ficar responsável, certo? Tem que chamar outra pessoa. Então deixar os espaços maiores às vezes na planilha, porque a pessoa não tem a escrita tão fina. Na verdade, hoje a gente pouco escreve no papel, então as pessoas têm mais dificuldade ainda, né? Hoje é tudo digital, celular, então a nossa letra está mais travada também, então isso faz as pessoas ficarem um pouco mais, não querer papelada, tá? Então facilite a vida dessa pessoa para que fique mais simples o processo ainda mais se você está introduzindo um controle novo, né? Um procedimento novo naquele lugar, nunca foi feito e tudo mais. Então, paciência para ir capacitando isso e entrando vagarosamente, que seja, na rotina do estabelecimento e dos funcionários, tá? Então, é isso que eu queria deixar de recado, basicamente é isso, tá? Então, presta atenção da onde você está tirando materiais para utilizar na sua consultoria, tenta o máximo possível deixar as coisas com a sua cara, com o seu jeito, que fazem sentido para você inicialmente. É muito mais fácil você fazer modificações e adaptações do material que você desenvolveu. Leia a legislação de novo, os pontos, né, o que fala de registros e controles. Fica melhor em planilha, fica melhor em tabela, fica melhor em quadro, fica melhor no computador. E aí você vai desenvolvendo os materiais baseados nas necessidades, tá? Aí com o tempo você vai ter um material padrão para tudo. Planilha de recebimento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de planilha de recebimento. Eu preciso ter, segundo a legislação, o campo com o nome do produto, nota fiscal, data de validade, temperatura e outra coisa? Não. Pela legislação eu preciso ter uma planilha de controle de temperatura de recebimento. Para a legislação basta você colocar lá frango congelado e a data e a temperatura que você recebeu. Basta. Mas, poxa, você está fazendo um controle de recebimento. De repente, inserir mais campos ali de observação é interessante para manter... É um processo de controle de qualidade também. Então, você pode colocar mais informações ali para ter esse registro, para ter esse histórico, né, de produtos, de fornecedores e tudo mais. Não, ele faz no computador que tem lá no recebimento. E o que ele está usando? É um sistema? É uma planilha que a pessoa criou? Dá para melhorar? Então, é esse tipo de análise que tem que ser feita, tá? Tem alguns lugares que somente quando o consultor vai é que a planilha existe. Isso não é ideal, né? Se tem um controle que tem que ser feito diariamente, não adianta você fazer uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias. Eu gosto de fazer quando eu vou alguns controles de temperatura para bater com o que eu vi na planilha. Então, poxa, essa geladeira aqui, a pessoa falou que está marcando 1 grau. Aí eu vou lá e faço a aferição, tá 17. Foi de 1 para 17? Ou foi de 1 para 10? Tô achando estranho essa geladeira. Então, para fazer uma conferência para ver se está indo tudo certo, né? Fazer um batidão ali do que eles preencheram também é interessante, tá? Então, geralmente eu faço isso em alguns clientes. Eu chego na hora que chego na hora do almoço, né? Que já está na distribuição, eu vou lá na distribuição, dou uma olhada, faço a aferição de alguns alimentos do buffet e assim por diante. Faço um double check ali para ver se as coisas estão certas, se as pessoas estão fazendo da forma correta, acompanho uma coleta de amostra se for necessário. Então, a gente vai fazendo esse monitoramento aí, as correções devidas no caminho. Então é isso. Fiquem atentos à legislação, como ela pede as coisas. Não se apavorem com ter milhões de planilhas. Faça planilhas essas que são obrigatórias de controle de temperatura principalmente. Se você vai fazer de manutenção, põe as datas de limpeza e tudo mais. Mas faça de uma forma que seja eficiente, tá? Se não é necessário uma planilha, se não traz resultado, não traz benefício, para que tê-la, né? Para mais papel, mais coisas, às vezes não é interessante ter algumas também para facilitar o dia a dia. A gente tem que pensar nisso. Eficiência e praticidade, né? Para não dificultar e não ser um problema ali no dia a dia das pessoas e um ponto de estresse para todo mundo também, tá bom? Então é isso.
Fique de olho aqui nos próximos vídeos, coloque seus comentários aqui embaixo se tiver qualquer dúvida e aproveita, segue o canal se você não segue, curte também que ajuda a distribuir o vídeo e a gente se vê aí na próxima. Até mais!